Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com você mais um aqui dos meus devocionais. E eu estou lendo aqui a carta a Timóteo, né? No último devocional eu falei da primeira epístola a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. E nesse devocional eu queria falar da segunda carta aqui a Timóteo. Quero ler o verso 6 e o verso 7 do capítulo 1, que diz assim: Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de mãos, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, o apóstolo Paulo, ele convida Timóteo aqui a despertar o dom que já havia nele. E eu entendo então uma coisa, amados, que mesmo que nós tenhamos o dom do Espírito Santo, no caso aqui o apóstolo Paulo está falando do dom para exercer o ministério pastoral, nós precisamos de duas coisas para podermos despertar, né? E esse despertar que ele está trazendo aqui é uma ideia de uma fogueira que precisa ser mantida acesa. Então nós precisamos de duas coisas. A primeira delas é o próprio exercício, nós precisamos exercitar esse trabalho, nós precisamos exercitar, né, essa atividade para que então a gente possa manter essa atividade acesa, manter esse fogo aceso. Então o primeiro dela é exercer na prática. O nosso Deus, ele é um Deus de prática. Nós vimos que quando Salomão ele pede a Deus sabedoria, Deus coloca Salomão numa situação para que ele aprenda a ter sabedoria. Então nosso Deus, ele é um Deus que ensina na prática. Então a primeira coisa é praticar. A segunda coisa é se manter próximo da fonte, é buscar diretamente da fonte. E aí eu me lembrei de um texto que está lá em Jeremias capítulo 2, verso número 13, onde Deus, usando Jeremias, diz assim ao povo de Israel: Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Então, nesse texto, Deus está chamando a atenção do povo, porque o povo havia abandonado o Senhor, o povo havia criado para si uma outra fonte de vida, uma outra fonte, uma outra forma de viver, e essa forma de viver, espiritualmente falando, Deus chama de cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Ora, se nós formos observar naquele tempo, as pessoas elas precisavam armazenar águas em suas casas porque chovia pouco, então elas tinham um armazém de água que era chamado de cisterna. Então era muito comum nas casas daquela época as pessoas terem cisternas nas suas casas. Porém, Deus está dizendo que o povo trocou o manancial de água viva, e todo mundo sabe que a água do manancial, a água da fonte, ela é muito melhor, muito mais saborosa do que uma água que está sendo armazenada. E a grande verdade, queridos, é que muitas vezes nós fazemos isso. Nós criamos as nossas próprias cisternas e deixamos de buscar diretamente na fonte que é Deus. A gente acha que o fato da gente ir no culto uma vez por semana já é suficiente para que a nossa semana esteja abastecida espiritualmente. A gente acha que se a gente buscar a Deus um dia da semana já é suficiente para que toda a semana seja preenchida. E eu quero mostrar para vocês que, na verdade, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele quer um relacionamento diário. Então, para que nós possamos manter o dom de Deus aceso em nossas vidas, nós precisamos manter o relacionamento diário com Ele, que é a fonte. Atos capítulo 2, verso 46 e 47 nos diz: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e juntos partindo as refeições com alegria de coração, louvando a Deus e tendo simpatia do povo. O Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Comunhão que havia entre os irmãos diariamente na igreja primitiva. Atos capítulo 5, verso 42. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o nome do Senhor. Não deixavam de ensinar todos os dias. Êxodo capítulo 16, verso 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eis que eu farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Diariamente a porção necessária. Mateus capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na própria oração que Jesus nos ensina, chamada de oração modelo, Jesus nos ensina que nós vamos pedir o pão de hoje. Por quê? Porque Deus assume que amanhã você vai pedir o pão de amanhã.
Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Êxodo capítulo 3, verso 8 nos diz que Deus diariamente ia se relacionar com o homem no fim da tarde. Deus ia falar com o homem. Então, amados, eu citei algumas referências bíblicas para provar para você, para mostrar para você que Deus ele quer um relacionamento diário. Então, se você tem um dom de Deus na sua vida para exercer algo na obra dele, primeiro é necessário que você execute isso. Primeiro é necessário que você comece a praticar aquilo para qual Deus te chamou para fazer. E segundo, é necessário que você busque diretamente na fonte. Porque lá no versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 1, nós vimos que Deus deu o Espírito a Timóteo não de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Quem deu o Espírito? Foi o Senhor Deus. Então o Senhor Deus é a fonte. Ele é a fonte que dá para a gente tudo aquilo que nós precisamos para trabalhar. Então nós precisamos diariamente buscar nessa fonte para manter essa chama acesa, para nos manter vivo, trabalhando na obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma semana de bênção e de vitória e fiquem na paz do Senhor.